Olá, hoje é quinta-feira, 25 de março de 2021. Eu sou Felipe Feminen e esta é a segunda edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Brasil pode chegar a 5.000 mortes diárias por Covid-19, segundo estudo da Universidade Federal Fluminense. Mourão diz que números de mortos no Brasil ultrapassou o limite do bom senso. A Alemanha decide exigir testes negativos de Covid-19 em todos os voos internacionais. O Brasil pode chegar a registrar 5.000 mortes diárias por Covid-19 no final de abril ou início de maio. A estimativa é de um estudo da Universidade Federal Fluminense. A análise prevê que nesse período ocorra o pico da segunda onda da epidemia no Brasil. O estudo calculou o número possível de mortes diárias, levando em consideração os dados da pandemia de mais de 50 países entre setembro de 2020 e março deste ano. Segundo a pesquisa, a pandemia tende a se agravar nos meses de abril e maio em países do Hemisfério Sul, que seguem padrões sazonais semelhantes aos do Brasil, como a Índia. Já em países do Hemisfério Norte, como os Estados Unidos e os países europeus, a tendência é que ocorra uma estagnação dos casos por um longo prazo. O Brasil enfrenta o pior momento da pandemia. Na quarta-feira, o país ultrapassou a marca de 300.000 mortes ligadas à Covid-19. A marca foi alcançada apenas 2 meses e meio depois de o Brasil ter registrado 200.000 mortes. E para tentar desacelerar esse ritmo, o estudo destaca a necessidade de medidas de isolamento social e principalmente a redução de aglomerações. O estudo prevê ainda que a partir de 2022 a Covid-19 seguirá o mesmo comportamento das demais doenças respiratórias. Haverá aumento de casos e de óbitos entre março e junho, mas de forma mais controlada. Porém, essa previsão depende da evolução das campanhas de vacinação. O vice-presidente Hamilton Mourão disse que o número de mortos pela Covid-19 no Brasil ultrapassou o limite do bom senso. A declaração foi feita em entrevista no Palácio do Planalto nesta quinta-feira, um dia depois de o Brasil passar a marca de 300.000 óbitos. Mourão citou o número de mortos quando comentava a criação de um comitê de crise junto ao Congresso para coordenar o combate à Covid-19. O vice-presidente disse o seguinte, abre aspas, agora vamos enfrentar o que está aí e tentar de todas as formas diminuir a quantidade de gente contaminada e, obviamente, o número de óbitos, que já ultrapassou o limite do bom senso. Fecha aspas. Mourão voltou a se manifestar contra medidas nacionais de isolamento social. O vice-presidente afirmou entender que seria difícil fazer cumprir uma restrição generalizada, porque o Brasil possui desigualdades regionais. Mourão voltou a defender que as medidas restritivas fiquem a cargo dos governadores e prefeitos, porque são eles que sabem como está a situação em suas áreas. A farmacêutica AstraZeneca atualizou nesta quinta-feira a eficácia de sua vacina contra a Covid-19. A eficácia do imunizante passou de 79% para 76% na prevenção de casos sintomáticos. A atualização ocorreu depois de uma nova análise dos dados coletados no estudo realizado nos Estados Unidos, Chile e Peru. O estudo contou com mais de 32.000 participantes que receberam 2 doses da vacina ou um placebo. Os novos dados são semelhantes aos resultados divulgados na segunda-feira, mas que estavam baseados em números desatualizados. Os novos dados atestam uma eficácia de 85% contra casos sintomáticos entre pessoas com mais de 65 anos, uma taxa maior do que os 80% divulgados anteriormente. A empresa reiterou ainda a eficácia de 100% contra casos graves da doença ou hospitalizações. No mesmo comunicado, a AstraZeneca informou que vai pedir aos Estados Unidos autorização de emergência para sua vacina. Embora o uso ainda não esteja autorizado no país, os Estados Unidos já compraram 300 milhões de doses da vacina de Oxford. A Alemanha anunciou nesta quinta-feira a exigência da apresentação de testes negativos de Covid-19 para todos os passageiros de voos internacionais rumo ao país. A medida será válida a partir da meia-noite do próximo domingo, no horário alemão. Os viajantes terão de mostrar resultados negativos emitidos não menos de 48 horas antes do embarque.
Os custos dos testes ficam a cargo dos próprios passageiros. A obrigatoriedade da apresentação de um teste negativo é válida até pelo menos 12 de maio. O anúncio é uma resposta às milhares de reservas de viagens para Maiorca, um dos destinos turísticos favoritos dos alemães. No início da semana, o governo alemão havia tirado a região espanhola da relação de áreas de alto risco. Rapidamente, todos os voos disponíveis ficaram lotados e as empresas aéreas correram para colocar centenas de aeronaves adicionais à disposição. A Alemanha lida com o aumento de infecções por Covid-19, impulsionado principalmente pelas variantes mais contagiosas do coronavírus. Além disso, a campanha de vacinação transcorre num ritmo mais lento do que o esperado. As autoridades sanitárias do Chile informaram nesta quinta-feira que a partir de sábado será colocada em quarentena toda a região metropolitana da capital Santiago. A Covid-19 avança no Chile apesar de o país ter uma das campanhas de vacinação mais avançadas do mundo. O Chile iniciou a vacinação em massa em fevereiro e já imunizou 30% de sua população com uma dose e 15% com 2 doses da vacina contra o coronavírus. O Chile ocupa a terceira colocação no ranking mundial de vacinados por tamanho populacional, atrás somente de Israel e dos Emirados Árabes Unidos. Mas apesar da vacinação avançada, os números de infecções, internações e óbitos seguem em alta. 95% dos leitos de unidades de terapia intensiva estão ocupados. O recorde de infecções diárias de pouco mais de 7 mil novos casos foi registrado no último sábado. Na semana passada, o Chile se tornou o terceiro país da América Latina em número de novas infecções por habitante, atrás somente de Brasil e Uruguai. O Chile tem 19 milhões de habitantes. Especialistas alegam que a cobertura das vacinas aplicadas ainda é parcial e que a proteção não é imediata. A imunidade máxima é alcançada 2 semanas após a aplicação da segunda dose, o que para os primeiros vacinados no Chile está ocorrendo somente agora. Mais notícias você confere no nosso site. Acesse tw.com/Brasil.